Olá pessoal, vim falar com vocês um pouco sobre a questão da proibição do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Isso tem ganho grande repercussão na mídia, vários médicos nas redes sociais têm se posicionado a favor e contra. Eu gostaria, na verdade, de vir aqui levantar alguns esclarecimentos com relação ao assunto. Bom, primeiro que essa proibição é mais uma forma de enfatizar. Já não era permitido, digamos assim, já não é recomendável. Se você for ler a bula dos medicamentos, não há nenhum local que os medicamentos devem ser prescritos para quem quer ganhar massa muscular ou para quem quer reduzir o percentual de gordura com fins estéticos. Isso já não era uma indicação. Era usada como uma forma fora da bula, que a gente chama muitas vezes de off-label por falta de um termo em português mais exato. Então, acaba que o paciente, quando ciente dos riscos e dos benefícios e assumia o risco de usar esse medicamento com esse objetivo, e o médico que também assumia a responsabilidade de estar prescrevendo um remédio por um motivo, por uma causa que não é a da bula, assumem conjuntamente a responsabilidade pelo que possa acontecer de efeito colateral, de resultado adverso desse tratamento. É completamente diferente, pessoal, de dizer que esteroide anabolizante faz mal para todo mundo, ou é tóxico para o coração, para um determinado sistema. Eles são numa dose fisiológica, numa dose de bula, totalmente legais para alguns tratamentos. Sarcopenia, que é a perda da massa muscular, disfunção androgênica, que seria uma deficiência hormonal, então seria uma forma eficiente de repor quem já tem esse hormônio em deficiência no organismo, sua produção natural. Pacientes grandes queimados, que tem uma perda de massa muscular, um catabolismo, uma perda de massa grande, podem se beneficiar, tá? Não que precisem a qualquer custo usar, mas é uma justificativa técnica para a utilização. Entre outros casos de sarcopenia associados a síndromes desabsortivas, pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, ou infecção por HIV sintomático, alguns com lipodistrofia, alguns com perda de massa muscular podem se beneficiar também desse tratamento, entre outras causas aqui. O objetivo não é enumerar todas. Então, pessoal, para todas essas causas que já tinham embasamento, já tem indicação em bula, o médico pode continuar prescrevendo normalmente. Ninguém que precisa do medicamento vai ficar sem. A verdade é que muitos pacientes antes que utilizavam para fins estéticos acabavam utilizando com uma justificativa de alguma doença. E creio eu que quem quiser continuar utilizando, vai continuar utilizando da mesma forma, com a justificativa de que está tratando alguma doença. Isso pode ser burlado facilmente, desde que a pessoa e o médico em questão queiram proceder dessa maneira. Bom, além da questão ética envolvida e extremamente questionável, não é só a pessoa querer utilizar porque ela se responsabiliza. O médico, para prescrever esse tipo de medicamento, ele tem que colocar o seu CRM no carimbo, o seu CPF, ele tem que colocar o CID, o código da doença. Então, se ele está colocando uma doença que não é verdadeira, ele está incluindo aí numa incorreção, numa inverdade, o que já não seria muito ético da parte, tá? É questão de julgar quem prescreve, quem usa, quem está certo, quem está errado. E as indicações que nós temos são para doses fisiológicas, ou seja, dose de medicamento que, se você utilizar na pessoa, a pessoa vai ter uma dose de testosterona, por exemplo, no sangue, semelhante à maioria dos homens saudáveis, que têm níveis normais de testosterona. Se você utilizar, como muitos usam aí como ciclo, doses 4, 5, 10, às vezes 20 vezes maior do que as doses fisiológicas,
Aí, além de ser por uma questão estética ou de performance, você não tem estudos embasando doses suprafisiológicas assim nesse montante. Você tem até alguns estudos com umas doses levemente suprafisiológicas, mesmo assim utilizadas cerca de 3, 4 vezes acima do recomendado, por períodos de tempo curto, 10, 12 semanas no máximo, e a princípio parece que nessas doses, 3 a 4 vezes, nesse período mais curto, em tese, o aumento do risco de um evento cardiovascular, de uma miocardiopatia severa, de uma morte súbita, que o risco disso acontecer parece não ser muito grande, tá? Mas não há grandes estudos com grandes populações, estudos de qualidade que corroboram nem que faz mal, nem que faz bem. É uma grande incógnita ainda, que por questões éticas, como não há uma recomendação médica a utilizar para esse fim, a gente não tem muito estudo, então acaba sendo uma coisa feita meio no escuro, né? A pessoa que acha que tem que usar e que tem muito, que precisa utilizar de qualquer forma, a pessoa assume o risco, faz o teste, utiliza na dose e acha que está tudo bem, tá? O perigo disso também é que muita gente acaba achando que se o remédio foi prescrito por um médico, então é seguro, tá? Nós vemos muitas prescrições equivocadas de muitas pessoas que se dizem especialistas, não que eu seja especialista, eu não sou endocrinologista, tá? Apesar de também ser urologista e estar acostumado a tratar disfunção hormonal, mas ninguém é super especialista em doses muito acima das fisiológicas, ninguém pode atestar a segurança de nada, tá? Então não vá achando que só porque foi prescrito por um médico você pode usar que não vai te fazer mal, tá? Qualquer tipo de medicamento, em qualquer dose, prescrito por um médico ou não, estando em bula ou não, pode te fazer mal. Uma dipirona prescrita pode te fazer mal, tá? Não na mesma comparação, porque são doses diferentes, é uma questão hormonal, mas nenhum tratamento só porque foi prescrito por um médico e está sendo acompanhado com exames é totalmente seguro, é livre de riscos. Então ao usar, você assume alguns riscos, tá? O que eu acho importante que não foi feito seria o CFM, junto com a Anvisa, determinar algum tipo de controle mais explícito, mais incisivo, tá? Só dizer que é proibido algo que já era proibido, só para reforçar um pouco, é uma coisa que eu acho muito pequena, tá? Nós temos alguns medicamentos que você precisa preencher um formulário, descrever uma justificativa técnica por parte do médico, você precisa anotar, colocar resultados de exames antes do início do tratamento para justificar a utilização daquele medicamento. Então essas, a meu ver, acho que seriam medidas que você poderia utilizar, que seriam mais efetivas para coibir o uso abusivo das substâncias que estão sendo feitas por aí. Você não conseguiria controlar o uso de substâncias traficadas, você vê muito isso em coisa importada como contrabando mesmo, né? Substâncias de outros países, da América Latina, que não são liberadas pela Anvisa, algumas drogas de uso veterinário não liberadas para uso em humanos, as pessoas vêm usando em academia, e aí, quanto a essas, a gente não precisa nem falar dos riscos que a pessoa tem. Agora, pessoal, uma outra reflexão. A grande maioria das pessoas que procuram um médico, um endocrinologista, ou seja, um nutrólogo, um urologista, ou qualquer médico, um médico do esporte, por exemplo, pensando em usar hormônio, porque não consegue ter evolução, porque quer melhorar a composição corporal e não consegue, porque treina, se alimenta bem, faz tudo certinho e não consegue o resultado desejado, será que faz tudo certo mesmo? Será que realmente se alimenta bem? Será que não come alimento industrializado? Será que treina direito? Treina com eficiência? Não digo ir sempre à academia. Treina com a intensidade certa, com a orientação de um profissional, faz uma dieta
adequada às suas necessidades, guiada por um nutricionista, faz as reposições e suplementações que ela precisa, tem uma dieta equilibrada, tem descanso, sono de qualidade, evita a bebida alcoólica, evita cigarro, evita outras drogas ilícitas. Então, pessoal, você querer usar esteroide anabolizante porque diz que já treina, já se alimenta bem e não consegue resultado, muitas vezes é a ansiedade da pessoa que não quer esperar o tempo, porque você tem uma composição corporal bacana, exige disciplina, regularidade, constância e tempo, coisa que as pessoas não querem, não sabem esperar. Então, pessoal, o que é melhor? Você ter disciplina, você se programar, você fazer uma dieta, você treinar corretamente com o auxílio de um profissional e esperar o tempo do seu corpo se adaptar, porque o seu corpo vai se adaptando às mudanças, às exigências que você submete a ele através do atividade física com a sobrecarga de trabalho e adaptação, ou simplesmente falar que já faz tudo certo e não consegue resultado e vou usar o hormônio porque o resultado é mais rápido. Entendeu? Então, acho que a maioria das pessoas que vão por esse caminho querem um atalho, né? Querem um resultado mais rápido, querem a vantagem, porque nunca você naturalmente vai ter um resultado tão bom quanto alguém que usa esteroide, principalmente na velocidade que a pessoa tem. Se a dose normal, se a dose fisiológica de testosterona no corpo masculino é em torno de 300 a 800, você joga sua testosterona para 2000, é óbvio que você vai ter um resultado acima de quem tem os níveis fisiológicos de testosterona, né? Mas vale a pena os riscos? Isso que você tem que pensar e refletir. Não se a coisa foi proibida ou não, se você vai conseguir comprar ou não, se um médico te prescreveu ou não. Realmente é necessário? Você fez tudo que você podia fazer que é mais seguro primeiro, antes de tentar utilizar hormônio? Você apenas está querendo cortar um atalho, sendo que você está cortando um atalho que vai ser mais rápido, mas muito mais perigoso para a sua saúde, que a gente não consegue ter certeza absoluta dos resultados a longo prazo. Então, pessoal, independente de mudança ou não, na prática, acredito eu que no primeiro momento vai ter uma mudança insignificante, não vai mudar muita coisa na prática, tá? Mas é importante a gente refletir o que a gente quer, o que a gente está buscando, por que da insatisfação, você realmente precisa ou você quer ter, tá? Então, pessoal, vamos pensar nisso daí, faz uma reflexão, vê se você está realmente fazendo tudo que você pode fazer primeiro antes de partir para esse lado, tá?